Estamos de volta com o programa que discute sobre tecnologia 5G, com a presença do vereador Daniel Annemberg, do PSDB, do professor e coordenador do Inova USP, Marcelo Zuffo, e do engenheiro eletrônico do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Tombi. Muito importante, a gente já tinha tratado no primeiro bloco dessa questão, e eu tenho visto que muitas edificações, como o próprio vereador citou no bloco anterior, elas já existem. Eu queria saber dos técnicos, dos professores que estão conosco, se é possível, por exemplo, usar uma mesma antena, uma mesma edificação, onde existe já o transmissor de 4G e colocar ali um transmissor de 5G, para, de repente, facilitar um pouco mais esse processo que a gente viu que vai ser bastante longo. Pois não, professor Zuffo, começo com o senhor e o professor Ricardo também complementa. Esse é exatamente o piloto que nós estamos fazendo na Universidade de São Paulo. Trata-se de, talvez, do primeiro e único piloto de 5G no Brasil nesse momento, outdoor, ou seja, na rua. O campus da cidade de São Paulo, no Butantã, ele ocupa uma área de 4 milhões de metros quadrados, e nós estamos justamente trabalhando com esse piloto para entender como o 5G vai funcionar no mundo real. O 5G... ele é um padrão extremamente complexo. Agora, instalada uma antena 5G, ela é retrocompatível com todas as outras tecnologias. Então, ela vai funcionar no 4G, no 3G, no 2G. Então, isso é um aspecto importante quando a gente especifica esses equipamentos na indústria de telefonia móvel. A gente tenta garantir que os equipamentos sejam o máximo compatíveis com as tecnologias anteriores. E também existe um problema, que foi muito bem colocado pelo meu colega da Mauá, que o 5G vai ser até 100 vezes mais rápido. Mas isso significa não só antenas, mas também investimentos em fibra óptica. Nós precisamos ter leis também, vereador, para facilitar a instalação de fibra óptica no município de São Paulo. Porque o 5G vai precisar de muita velocidade. E a gente desfrutar de toda a tecnologia vai depender da cidade de São Paulo transportar fibra óptica em corredores de ônibus, em vias públicas, em iniciativas públicas privadas, porque o 5G vai depender de um esforço muito grande da iniciativa pública e privada para a gente viabilizar. Pois não, vereador. Então, não, o professor Marcelo Zuffo tem razão, que não é, primeiro, da noite para o dia, é um processo, não é só a questão das antenas, é a questão da fibra óptica. Aliás, na legislação aqui colocada das antenas, também deixar claro que senão, a gente está falando de antenas, parece que vai ter um paliteiro pela cidade. Precisa compartilhar, porque isso também é um problema. Senão a gente começa a cada operadora ter a sua antena, não é essa a ideia. A ideia também da legislação é que vai permitir que possa ter uma aprovação de licenciamento das mini antenas mais rapidamente e aí sim, depois disso, fazer o licenciamento, porque senão fica muito burocrático. Aliás, fazendo um parênteses, um dos grandes problemas do Brasil é o excesso de burocracia algumas vezes. Eu não sou contra a burocracia, mas a gente precisa simplificar as coisas, né? Então, a ideia, o objetivo da legislação é justamente como é que a gente simplifica. E aí, a questão da fibra óptica, o professor Zuffo colocou bem, quando eu fui secretário de Inovação e Tecnologia, a gente estava discutindo como é que a gente amplia isso na cidade de São Paulo. E eu diria, professor, que é menos lei e mais uma ação do Poder Executivo para conseguir fazer com que essa fibra óptica, de fato, vá para os determinados lugares que a gente precisa. Então, eu cada vez acho que a gente precisa de menos leis e mais ações, gestos, né, do Poder Executivo que demonstrem que a direção é essa. Porque os professores têm toda a razão. O 5G é maravilhoso, só que muitas vezes a gente não tem ainda nem 3G em alguns lugares. Então, lembrar sempre disso. Como é que a gente faz para que essa tecnologia chegue para todo mundo que precisa? Esse é o tremendo desafio, porque hoje a tecnologia
a gente consegue fazer quase tudo, e cada vez mais, a gente vai cada vez perceber que com a internet das coisas, como os professores muito bem falaram, a gente vai conectar tudo, absolutamente tudo. A gente vai poder ter os carros inteligentes, o semáforo, a questão da segurança, do Wi-Fi público, que a gente ampliou na cidade de São Paulo, que é fundamental, mas o mais importante é como é que isso se conecta ao que o cidadão precisa para marcar a sua consulta, por exemplo, no posto de saúde. Como isso se conecta para que os estudantes da rede inteira consigam assistir a aula, principalmente naqueles lugares que têm mais dificuldade. A gente sabe que São Paulo tem um monte de edifícios, tem lugares, né, de vales e de montes. Como é que a gente vai fazer para que isso chegue, de fato, através ou de fibra ótica ou junto à fibra ótica com a questão das antenas? Esse é um tremendo desafio que eu acho que tem que juntar a iniciativa privada, as universidades e o poder público para a gente, aos poucos, chegando lá. E, de fato, tem, inclusive, no meu modo de entender, tem que ter um programa não só municipal, estadual e federal de inclusão digital. Isso é fundamental para a gente alcançar todos os lugares, não só de São Paulo, mas do Brasil. Aproveitar também essa parte, né, da engenharia elétrica, que é importante também a participação do professor Ricardo. Eu vou dar um exemplo aqui, professor, não sei se eu vou estar correto. Se eu não tiver, por favor, me corrija. E o vereador Daniel Arenberg falava uma coisa que me lembrei aqui. A gente antigamente, por exemplo, para assistir o programa, a gente tinha que pegar uma antena, vira para cá, vira para lá, muitas vezes tinha que subir no telhado. Tá bom aqui, tá pegando aí, né? Não tá pegando, a TV Câmara tá entrando bem aí. Hoje não. A maioria das pessoas que, né, está nos assistindo nesse momento tem a fibra ótica já. E com a fibra ótica, a TV a cabo, a imagem fica muito melhor, né? O som fica muito melhor. É mais ou menos, dá para usar isso como exemplo, professor Ricardo? Quer dizer, a questão da fibra ótica também, além dela chegar mais rápido, ela também melhora a qualidade, né? Não depende da antena, da questão das intempéries, uma série de outras coisas. É isso mesmo ou eu estou viajando aqui, professor? Então, vamos lá. Pontualmente, com relação à fibra ótica, sim, por ser uma característica dela não sofrer interferência eletromagnética, né? Menos interferências externas, ela vai garantir uma qualidade de sinal muito, muito interessante para viajar a longas distâncias, né? E como o professor Zufo comentou muito bem, é fundamental essa rede de fibra ótica para dar vazão em determinados momentos, em determinadas porções da rede, onde que o 5G, os sinais de 5G, eles vão ser ali todos concentrados numa outra estrutura de rede que vai ser a fibra ótica ali, com certeza, né? E isso é um fato bastante importante. Eu gostaria de acrescentar um elemento na discussão anterior, né, que a gente está focando bastante aqui na infraestrutura, e é muito justo isso, né, porque a gente está iniciando um projeto de uma nova tecnologia, de acesso a uma nova tecnologia. Então, a gente está falando de antena, a gente está falando da transmissão, a gente está falando da fibra, né? Muito, muito justo isso. Levar isso para todos os lugares, fundamental, essa inclusão, né, de todas as pessoas, a universalização do acesso, né, do sinal. Tal. Mas também um aspecto muito importante e relevante que eu acho que a gente deve discutir também, quando a gente fala de projetos de cidade inteligente, que a gente está querendo usar essa tecnologia ao nosso favor com relação aos carros autônomos, a transporte, estacionamento, coleta de lixo e tudo que a gente pode pensar de cirurgias remotas, por exemplo, na área médica, segurança, câmeras de alarme, né, de monitoração já ligadas em sistemas de alarme, acionando a segurança muito mais rapidamente. Para todo esse ambiente, a gente precisa também de uma alavancagem. Essa estrutura toda montada, o sinal chegando de um ponto para o outro e possibilitando as pessoas com os dispositivos finais, é uma parte da história. Agora, como que a gente vai, por exemplo, capacitar um médico a fazer uma cirurgia remota, onde que ele sempre foi treinado a fazer uma cirurgia local? Como que ele vai operar um robô à distância, né, que o 5G vai proporcionar isso para ele? Como que ele vai operar esse robô? Como que ele vai lidar com essa situação? Como nós vamos lidar com a situação de estar num carro ali onde a gente não vai controlar nada e o carro vai andar sozinho, né? E quem vai criar essas soluções também? Então, além das operadoras, né, que
vão fazer tudo isso funcionar na parte da infraestrutura, a gente tem que pensar também nas empresas, nos desenvolvedores, nas startups, que vão criar todos esses ambientes, né, que realmente vai fazer a cidade ficar inteligente. Né? Então, a gente tem muita empresa envolvida que vai precisar de recursos, de financiamento, de mão de obra, para colocar isso no ar. Então, a estrutura e a rede é uma parte extremamente importante. Aí, a segunda parte, que talvez leve muito tempo, é capacitar todos esses atores que vão usar a tecnologia, senão a gente vai continuar simplesmente, não simplesmente entre aspas, mas se conectando, fazendo downloads, assistindo vídeo e se comunicando, mas os grandes benefícios da indústria 4.0, por exemplo, vai da implementação dessas outras camadas de uso em cima da infraestrutura. Né? Então, é como se a gente tivesse blocos, tijolos, cimento, areia, com novas tecnologias e montar, ter a ideia de montar novas estruturas com a nova matéria-prima. Né? E é isso, colocar isso para funcionar. Né? E, então, dá para perceber que a gente precisa de um ambiente muito mais treinado, qualificado, com recursos. Aí sim a gente vai ter o benefício total dessa baita ferramenta que é o 5G. A gente já viu que é um assunto que vai render outros programas, com certeza. Até porque se a gente for entrar em cada detalhe, porque são muitos detalhes, né? Veja o que o professor acabou de dizer, uma questão de cirurgia que vai poder ser feita por robô através da tecnologia 5G. Então você imagina onde que a gente pode chegar. Por isso que nós estamos falando muito sobre isso, né, vereador? Não, eu só queria reforçar uma coisa que o professor falou, não só os médicos, etc., o próprio cidadão comum, como é que ele vai lidar com todas essas novas tecnologias? Se a gente não tiver um letramento digital, uma alfabetização digital, o cidadão comum, que muitas vezes é receoso dessas novas tecnologias, vai ficar muitas vezes... Eu vejo, por exemplo, minha mãe de 83 anos, ela morre de medo de usar o celular, acha que vão sumir todos os dados. Imagina toda essa nova situação. A gente vai precisar ter um trabalho intenso de comunicação, de capacitação, como o professor falou, desse letramento digital, para que isso chegue numa parcela significativa da sociedade e entenda do que a gente está falando. Né? Isso também vai ser um processo que também não é da noite para o dia. Né? Com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo, temos ainda mais um bloco para a gente conversar a respeito desse assunto, que, como você está vendo, é um assunto que várias dúvidas acabam surgindo. Quer dizer, por enquanto a gente realmente, quando tiver tudo implantado, vai ser sensacional. Mas a gente sabe das dificuldades. A gente volta já.